eu vou estar mostrando as minhas tatuagens que eu fiz recentemente. E eu vou estar falando pra vocês o significado de cada uma delas. Vou estar falando também sobre a questão que algumas pessoas tinham dúvida sobre a minha igreja, sobre as tatuagens e também os cuidados todos que eu tô tendo, como que tá indo. Vou dar todas as informações pra vocês. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, comenta aí se quiser também. E eu fiz um vlog, tem um vlog, né, disponível no canal, eu me preparando, indo fazer a tatuagem, mostrando, né, algumas partes da moça fazendo a tatuagem pra mim. E é isso, gente. Então bora começar. Vamos ver por onde que eu vou começar, na verdade. Bom, eu vou falar primeiramente dos cuidados que eu estou tendo. Bom, eu estou usando esse sabonete aqui. Ele é muito bom, sabonete líquido, da Granato. Ele é de bebê, é um sabonete assim, tem negócio de pH da pele, base vegetal, não irrita os olhos, então tipo, provavelmente não irrita a pele também, né? Eu não posso falar se acho que é um sabonete considerado neutro por ser de bebê. E eu já vi pessoas que têm tatuagem e usa esse sabonete líquido. Assim, eu comprei ele por acho que foi R$ 33,99 e ele é do pequeno, gente. Então imagina o grande o valor que deve ser. Tem do pequeno e tem do grande. Eu não sei se tem do médio. Eu comprei do pequeno e eu já usei alguns dias e ele rendeu muito, olha. Olha onde que tá ainda. Já tá usando alguns dias e rende muito, gente, porque também não precisa exagerar. Então eu faço o seguinte, eu uso ele 3 vezes. Eu limpo a minha tatuagem de manhã, à tarde e à noite. O recomendado é pelo menos isso umas 3 vezes, tá? Tem gente que cuida 2, no máximo 3 vezes. É esse daqui. O cheirinho dele é muito bom. Tem um cheirinho bom. E o que eu faço? Quando eu vou tomar banho, eu molho. Eu deixo pra molhar aqui por último, porque não pode, tipo, ficar muito tempo molhando assim. Aí eu deixo essa parte pra molhar por último. Pego um pouquinho do sabonete. Aí eu faço isso aqui, ó, com a mão. Até dar uma espuminha. A mão tem que estar molhada, tá, gente? Porque se a mão estiver seca não vai dar espuminha. Então molha bem as mãos, faz aquela espuminha. Quando der aquela espuminha, aí eu vou lá e passo no braço inteiro, gente. A mulher da farmácia falou pra mim que eu poderia usar sabonete normal, mas eu não quis arriscar, gente. Não quis arriscar. Então é esse daqui, tá? Depois do que eu tomo banho ou lavo, eu não tomo banho 3 vezes no dia, tá, gente? É porque eu, tipo assim, no máximo, assim, eu tomo banho 2 vezes, 2 vezes no dia. Aí quando eu não tomo banho, aí eu molho na... Aí como é que fala? Eu molho na torneira normal da pia e lavo ali mesmo, tá, gente? E é isso. E tem que ser com água fria ou água morna, tá? Não pode ser pelando. Eu amo tomar banho na água pelando, mas não pode, tá? Aí depois disso, eu passo esse papel toalha. Eu não esfrego, gente, nada de esfregar tatuagem. Eu não esfrego, eu dou batidinhas. Eu pego 2 pedaços e dou batidinhas até enxugar, tá? Aí vai dando batidinhas sem esfregar. Você pode usar também. Não é bom usar toalha, tá, gente? Também. Não é bom usar toalha porque solta muito pelo.
principalmente nos primeiros dias, não é bom. E nem algodão, porque o algodão pode pegar bastante pelinho. Então, ou é papel toalha, que recomendaram, ou gaze. Gaze também pode, tá, gente? Então, eu pego 2 pedaços, enxugo, dando batidinhas, batidinhas, batidinhas. Depois disso tudo, eu uso essa pomada aqui 3 vezes no dia, sempre depois de lavar, gente. Não passa a pomada antes de lavar, porque senão só vai grudando aquela pomada, grudando, grudando, grudando e ficando, acumulando, acumulando. A pele vai ficando úmida, suja, gente. Então sempre lava e depois pomada 3 vezes no dia também. Eu uso esse daqui, o Cicadep. Ele aqui serve pra lábios, áreas ressecadas ou descamadas. Uso em pós-procedimentos dermatológicos, laser, peles sensíveis, áreas tatuadas, prevenção de assaduras e áreas de atrito constante. Ele é muito bom. E o que acontece? Ele é assim, ó. Ele é assim. Rende muito também. Aqui, ó. E eu uso ele assim. Eu passo pinguinhos, tá, gente? Eu passo pinguinhos, 4 pinguinhos, porque eles falam que não precisa exagerar, não precisa passar aquela camada até ficar branco de pomada. Só no primeiro dia que eu acabei exagerando, que eu não sabia exatamente como é que passava. Aí o Renê passou pra mim tudo exagerado, gente. Mas eu coloco 4 pontinhos pequenos e esfrego assim, tá, gente? Dou uma esfregadinha, não precisa, tipo, ficar esfregando, 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 esfregando. Mas só dá uma passadinha ali e pronto, acabou, tá, gente? Então é isso que eu faço. O que acontece? Eu também evito coçar. Desculpa, estourou um pouco. Eu evito coçar, gente. A tatuagem não pode ficar coçando, não pode ficar passando a mão suja toda hora. Não pode ficar saindo no sol, tipo, pelando assim toda hora, tá lá no sol. Então, assim, eu sou uma pessoa que quase não saio de casa. Eu saio de casa só quando é necessário. Então, assim, eu não fico no sol. Tem alguns dias que eu não saio assim, tipo, eu até saí um tempo atrás, só que eu fui de Uber de dia e voltei a pé à noite, porque voltar a pé à noite é mais tranquilo. Não tem tanto movimento, não tem sol, então é mais tranquilo, tá, gente? E evitar ficar encostando nos primeiros dias toda hora encostando com a mão suja. Evitar esbarrar nas coisas, ficar toda hora esbarrando, tá, gente? Então é esse o meu cuidado, tá? Eu não tive que usar papel, aquele papel assim que embrulha assim a tatuagem, porque alguns tatuadores não recomendam, porque eles acham que abafa muita tatuagem, então não recomenda muito usar, entendeu? Então eu não precisei usar, ainda mais que minhas tatuagens são simples. Então essa é a minha parte de cuidado, sempre, desde o início até agora, eu sempre tomei cuidado. Eu fiz a minha tatuagem dia 30/9, e hoje é 6 de outubro, gente. Então já tem 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tem 7 dias que eu fiz a minha tatuagem. Nesses 7 dias eu estou cuidando muito bem delas. E agora elas começaram a descascar, gente. Acho que foi no quarto dia mais ou menos. Essa daqui começou a descascar, a da cruz. E essa daqui, ó, da borboleta, começou a descascar aqui no meio. E no caso, no quarto dia, aí lá pro sexto dia começou a descascar toda.
todas elas estão em processo de descascamento, principalmente a da cruz, que tem essa parte bem preta, né? E a borboleta também, gente, principalmente elas duas. As outras estão descascando bem pouco. E coça, tá, gente? Coça um pouco, mas a minha não coça aquele nível assim. Eu quero coçar, quero coçar. Não fico desesperada. De vez em quando eu coço assim, dou uma coçadinha assim dos lados, sem pegar na tatuagem. E quando tá aquela coisa meio que insuportável, aí eu só pego e passo um pouquinho assim a mão, mas só assim, gente. Então tem processo de descascamento e eles falam que depois que descasca, depois que tá ok, pode começar a usar creme hidratante. Por enquanto eu vou continuar esses mesmo cuidado. Então se tá descascando é um bom sinal que tá cicatrizando bem, tá, gente? Minha tatuagem não ficou vermelha no primeiro dia, nem no primeiro dia ficou. A única coisa que aconteceu é que principalmente essa daqui da cruz ficou ardendo muito depois, ficou muito ardido no primeiro dia. Agora vamos pro significados, tá, da tatuagem. Bom, eu separei aqui o significado de cada uma, mas tudo envolve criação de Deus pra mim. Borboleta, borboleta, transformação e liberdade. Rosa, amor e delicadeza. Lua, intuição e fases da vida. Coração, sentimento verdadeiro. Cruz, fé e proteção. Pra mim isso daqui é uma abreviação, tá, dos significados da minha tatuagem. Só que pra mim, tipo assim, todas as tatuagens que eu tenho envolvem criação de Deus, gente. Tipo assim, igual a borboleta, por exemplo. A borboleta, além de ser, tipo, é considerado inseto, né? Animal não, é inseto. Eu vou colocar como inseto, né? É um inseto muito bonito, eu acho muito linda. Algumas borboletas, além de ser uma coisa bonita, delicada, feminina, é uma das criações de Deus, né? A flor, né? No caso a rosa, tem a ver com natureza, também é uma coisa delicada, bonita. Uma flor, nossa, a flor é linda, assim, tipo, pra mim também é uma criação, né, de Deus, porque tudo é criação dele. A lua, gente, a lua faz parte do céu, criação de Deus, além de ser lindo, assim, eu acho mais bonita ainda que sol, é uma criação de Deus. Coração, gente, coração envolve amor, afeto, coração é tudo, gente. Eu preferi desenhar esse coração aqui do que aquele normal que a gente tem mesmo. Mas enfim, né? Coração, vida, sei lá. Coração, uma coisa que tem dentro de nós. Amor, aí tudo de bom, gente. Criação de Deus. Cruz, gente. A cruz pra mim é um significado mais forte ainda. Muita gente fala assim, tem mania de falar, a pessoa faz uma tatuagem de cruz, mas cruz, pra que fazer isso? É uma coisa assim que foi sofrimento de Jesus. Aí a pessoa quer desenhar uma coisa que foi sofrimento dele, não sei o que. Já vi gente falando isso, gente. Mas assim, cara, cruz é um significado extraordinário, gente. Jesus carregou a cruz pesada. Jesus salvou todos nós naquela cruz. Jesus se sacrificou por nós na cruz, sabe? Eu sei, é um significado assim forte, é uma coisa assim que envolveu dor, mas, gente, é extraordinário o que Jesus fez pela gente. Muito extraordinário. Então, cruz pra mim nossa, se eu vou falar da cruz, gente, eu vou ficar o vídeo todo falando da cruz, mas é um significado extraordinário, uma coisa muito forte. Muito forte mesmo, sabe? E depois ele ressuscitou, cara, tipo, nossa, é um amor imenso que ele sente por nós. Então, por isso que um dos motivos que eu quis fazer a cruz, que é uma representação muito, apesar de ser uma dor, é uma representação muito linda de amor pela gente. Então é isso, gente. Então aqui, ó, é porque tá de cabeça pra baixo, tá? Mas quando eu faço assim com o braço, ó, fica tudo reto, tá? Isso daqui, ó, não é uma cruz de cabeça pra baixo. É porque eu tenho que fazer assim, ó, pra ela ficar reta. Então a cruz, gente, não é
sei se dá pra vocês verem que tá descascando. Aqui, ó. Aqui é o coração. Tá de cabeça pra baixo também, mas é porque eu tenho que ficar assim com o braço pra ficar normal. E tem esse ar, é tipo um arco, né? Eu não sei se isso daqui. Esse daqui eu fiquei meio desatenta, mas eu acho que é tipo, sabe os planetas que tem aquele arco assim? Eu acho que é tipo isso, entendeu? Aí tem essa flor aqui. Aí a flor, não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. A flor. Ó, tá um pouco desfocado. E a lua. Ai, gente, peraí. A lua. Aqui, ó. Tá meio feinha no vídeo, gente, mas é porque só lá nas fotos do Instagram que vocês vão conseguir ver melhor. A lua, igual o Enem falou, poderia ter ficado um pouquinho mais fechadinha, porque ela ficou meio aberta, parecendo uma bananinha. Mas dá pra ver que é uma lua, gente. Mas é porque é difícil de mostrar ela aqui. E eu não queria que a moça tampasse a minha pintinha, que eu tenho uma pintinha aqui, ó. É uma das minhas preferidas. Eu não queria que ela tampasse, aí ela não tampou. E aqui a borboleta. Ali, ó. O Enem falou que a borboleta foi uma das mais bonitas que ficou. Ó. Tá vendo, gente? Então é isso, gente. Aí, como eu falei no vlog, parecia que tinha um gato com as unhas bem afiadas me arranhando na hora da tatuagem. Pareceu que tava me dando um pouco de choque. Mas foi até tranquilo. Eu imaginei coisa pior. Agora, pra finalizar o vídeo, bora falar da situação da igreja. Então, gente, é o seguinte. Até então, igual, por exemplo, o Renê, meu marido, ele tá mais tempo nessa igreja, na igreja batista, mais tempo do que eu. Porque eu era da quadrangular. Eu era da quadrangular, tipo assim, fiquei muitos anos, sabe, na quadrangular. Aí depois eu fui pra batista. E o Renê já era de lá bem antes do que eu. E eu perguntei, né? Eu falei assim, amor, esse tempo todo que você tá lá, você já viu os pastores cobrando ou falando alguma coisa sobre tatuagem, sobre pincer e tudo? Ele falou que não. E eu também nunca vi os meus pastores metendo a lenha, criticando quem usa tatuagem, quem tem pincer. Nunca vi, gente. E a minha igreja, eu não tô falando que a minha igreja é tipo aquela igreja que deixa a pessoa fazer o que quer. Eles ensinam, eles chamam a atenção. Tem algumas pregações que eu fico, meu Deus, essa palavra serviu pra mim, porque eu tô desse jeito. Tipo, eles chamam a atenção, falam as coisas, tudo mais. Dá um puxãozinho assim na igreja, assim, sabe? Prega a verdade, sabe? Tudo baseado na Bíblia, só que eu nunca vi eles falando nada em relação a tatuagem e pincer. É porque a minha igreja, ela não tem aquela doutrina tão forte. Aquela coisa que você tem que usar saia no pé, que você não pode usar maquiagem, você não pode se depilar, você não pode usar um brinco, você não pode fazer isso, aquilo e tal, e tal, e tal, sabe? Não é aquela igreja que tem aquela doutrina que mete a lenha, que tudo você vai lá pra baixo, tudo você vai lá pro quinto dos cafundel lá, sabe? Então assim, eu acho que tem assuntos muito mais importantes que os meus pastores querem focar, sabe? Coisas muito mais importantes do que cobrar sobre tatuagem, sobre pinça e tudo. Então assim, eu pensei assim, cara, eu tinha vontade de fazer tatuagem, só que, tipo, os meus pais, eles nunca foram muito a favor da tatuagem. Então eu me prendi muito por conta disso, porque eu fiquei com medo da minha família me julgar e tudo. Eles não me julgaram, tá, gente? Mas é porque eu tinha esse medo deles me julgarem. Enquanto eu tava na casa dos meus pais, enquanto eu tava morando com eles, dependendo deles, eu não poderia fazer uma tatuagem assim. Eu cheguei até pôr um pincer aqui no septo, só que deu uns problemas lá e eu tirei, preferi tirar. Meu pai e minha mãe não gostou nada na época, mas enfim. Aí eu falei assim, cara, eu não posso fazer isso, não dá. E eu também tinha muito medo de fazer tatuagem.
Então, assim, aí depois que eu comecei a morar com o Renê tem tatuagem, tem piercing, tudo, sabe, gente? Mas é uma pessoa boa, não é uma pessoa ruim. Às vezes as pessoas julgam muito pela aparência. E aí o Renê me deu esse apoio. Se eu quero fazer, eu faço. Se eu tô me sentindo à vontade, eu faço. Então, gente, alguns pastores ensinam que depende muito da circunstância. Depende muito. Outros já falam, já condenam ir lá pra baixo, né? Já escandaliza muito. Então, assim, eu quis fazer uma tatuagem que não escandalizasse dentro da minha igreja. Por exemplo, vamos supor, eu faço uma caveira. Cara, a caveira nada a ver, vai escandalizar. É uma coisa que todo mundo vai ficar olhando, poxa, a menina tá vindo aqui na igreja fazer tatuagem de caveira, cara. Tipo, não faz sentido. Ou faço uma outra tatuagem que tem algum significado diabólico, no caso. Aí, tipo, cara, vai escandalizar. Eu posso escandalizar a minha igreja? Meio, né? Se você vai numa igreja que tem uma doutrina muito grande, que não permite tatuagem nem pincer, melhor nem fazer. Ou se você quiser fazer, saia da igreja e procure outra igreja, entendeu? Se você quer fazer uma coisa que vai escandalizar a sua igreja tem doutrina, não faça, gente. Melhor não fazer, sabe? Porque é uma forma como se você estivesse tentando provocar a sua igreja, né? Então, melhor não fazer ou saia da igreja e vá para uma que te aceite do jeito que você é. Então, assim, eu não acho que minhas tatuagens que eu escolhi vai escandalizar a minha igreja. Eu não sei a opinião exata dos meus pastores sobre isso, porque eles nunca chegaram a falar. Mas assim, talvez eles. Eu não tô falando, gente, talvez os meus pastores discordam ou falar, melhor não fazer, melhor não arriscar, melhor não fazer tipo isso. Mas eles não é aqueles pastores assim que vai cair em cima de você, que vai quase te expulsar da igreja por conta disso, sabe? No máximo que eles vão fazer é conversar com você, tudo, sentar, conversar bonitinho, beleza? Mas eles não é aqueles pastor que vai te julgar horrores, sabe? Que vai te desprezar, desfazer de você por conta disso, entendeu? Então, assim, e outra coisa, o que convence a gente é o Espírito Santo. Se mais pra frente Deus falasse comigo, eu senti no meu coração, ai, Verônica, Deus, tipo assim, exemplo, não foi legal isso, não foi legal você fazer uma tatuagem, não convém mais você fazer, não faça, entendeu? Porque tem coisas que chegam numa época assim da nossa vida que muita coisa o Espírito Santo convence a gente de parar de fazer. E a gente vai lá e para, a gente não se sente bem com aquilo mais, entendeu? Então o que vai convencer a gente é o Espírito Santo. Não adianta pessoas virem querer julgar, falar horrores. Pessoas não convencem a gente. E a gente não pode ficar preso por conta de pessoas. Tô com medo do que pessoa, que fulano vai falar de mim, gente. Salvação é individual. Salvação é individual. A mente sua, o que você pensa é individual, tá? Então não adianta pessoas querer vir montar em cima de você, querer piorar a situação. Porque dependendo do que você falar, a gente toma muito cuidado com o que fala. Porque dependendo do que você for falar, grosseria, sendo mal educado, a pessoa até desvia por conta disso, gente. E não é culpa só da pessoa que sai da igreja, tem que tomar muito cuidado com as palavras, entendeu? Eu mesmo tô aprendendo isso, que eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Se eu quiser ajudar alguém, dar um conselho pra alguém, eu vou sentar com aquela pessoa e vou falar educadamente o que eu acho, se a pessoa me pedir opinião. Agora julgar a pessoa, que você faz isso, que você faz aquilo e blá 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 e tal, não, não vou fazer isso, sabe, gente? Não acho certo. É claro, gente, que tem coisas assim que são absurdas, né? Tem coisas assim que a gente faz que chega a ser um absurdo diante dos olhos de Deus, diante da nossa igreja. Mas a gente é pecador, a gente é falho, a gente vai ser salvo pela misericórdia, pela graça e misericórdia, porque a gente é pecador. Se Jesus for olhar todos os nossos pecados, ninguém seria salvo, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua, o que sai da nossa boca, entendeu? Eu sei que tem pessoas que têm intenção de ajudar, porque eu sei que tem pessoas que têm opiniões diferentes, mas toma cuidado com o que fala, gente. É isso que a gente tem que aprender.
porque a gente não vai ser salvo condenando outras pessoas, não, sabe? Eu não tô falando isso pra dar abertura pra todos os pecados da vida, eu não tô falando isso, sabe? Mas tem assunto que é muito complexo, tem assunto que a gente vai morrer sem saber algumas coisas da Bíblia, porque são muito complexos, é muita interpretação e cada um tem uma opinião diferente, entendeu? Então isso é uma coisa muito individual, tá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Ah, eu não acho que minha igreja vai escandalizar tanto. É isso que eu fiz, tá? É claro que tem pessoas que vão julgar, olhar de cara feia, outros não vai se importar, outros vai continuar tratando bem do mesmo jeito. Mas é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo.